produção estética do artista visual gaúcho Daniel Acosta concilia diversas referências da arquitetura, do design, da pintura, do desenho e da escultura. O notório hibridismo da sua produção, com suas múltiplas referências, acorda-se à pluralidade de informações e experiências do mundo atual, quando a factualidade sobrepõe-se à fenomenologia vigente a partir dos anos de 1960. O esmero técnico do seu trabalho aponta menos para uma herança experimental em vigor desde os anos de 1970 e mais para as suas vivências pessoais, quando desde a infância teve proximidade e intimidade com a técnica da marcenaria. Relevante também o fato da sua geração conviver com um modelo de arquitetura e design e seus respectivos materiais, como a fórmica, por exemplo, cujo sentido construtivo e material implicava, naquele contexto, numa técnica manual que privilegiava seus aspectos artesanais qualitativos. As referências temporais de Acosta localizam-se mais especificamente na década de 70, quando as formas e os materiais utilizados na arquitetura e no design interessam ao artista. As referências temporais presentes em sua produção artística manifestam-se pelas cores e formas. No primeiro caso, quando o artista empreende busca por materiais antigos, autênticos, especialmente as fórmicas, com suas cores e texturas acordadas a décadas específicas e já fora de linha. No segundo caso, ao utilizar respostas formais da arquitetura e do design com implicações espaço-temporais, como, por exemplo, nas suas séries permeáveis. Como o próprio título alude, trata-se de uma estrutura aberta que permite o atravessamento do campo visual do seu entorno. Por permeável, entende-se aquilo que deixa passar outros corpos, líquidos, gasosos, fluidos, etc., através de seus poros, que se pode atravessar ou transpassar. O notório confronto entre os plenos e vazios possui filiação nas experiências pós-cubistas, construtivistas, de Gabo e Pevsner, por exemplo, ou ainda no Brasil, nas esculturas de Franz Weissmann. A estrutura do seu permeável descende diretamente das cabeças de Não Gabo, ao dar ênfase à sua ossatura, inviabilizando a sua carnalidade. Difere, entretanto, pela extrema organicidade, cuja referência vem da arquitetura e do design, e por isso mesmo materializando-se como uma verdadeira arquitetura, como um corpo arquitetônico. A questão do corpo nas suas séries permeáveis é latente, não apenas pelo seu aspecto corpóreo, senão pelas relações que promove.
De acordo com a arquiteta Julia Schues-Dorburg, os limites entre a arte e a arquitetura tornaram-se difusos de forma evidente a partir da década de 70, quando seus objetivos e práticas convergiram de forma determinante. A principal questão que irá permear estas duas disciplinas será a tendência crescente de uma percepção sensual do espaço e a ênfase no papel do sujeito. Foi neste momento que a arte deslocou-se do museu para o espaço público, dos trabalhos autônomos e autorreferentes para intervenções de site specific, em que se exigia a participação do público. De forma uníssona, arte e arquitetura substituíram os aspectos contemplativos pela criação de ambientes para serem experimentados. Daniel Buren, Richard Long, Vitor Conte, Gordon Matta Clark, dentre outros, produziram obras situadas no limite entre o ser arte e ser arquitetura, estabelecendo assim novas diretrizes estéticas fundadas num diálogo mais incisivo com uma cultura popular. Para o arquiteto Bernard Tchomy, a premissa básica do nosso trabalho nos últimos 15 a 20 anos é que não existe arquitetura sem ação, programa e evento. A arquitetura deve lidar com o movimento e a ação no espaço, conclui. De acordo com o arquiteto, a prática da arquitetura se constitui pelo sentido de incompletude, quando o sujeito irá experimentar o espaço pelo movimento e surpresa. Para Giulio Carlo Argan, o primeiro fator comum entre arquitetura e pintura e escultura modernas somos, portanto, nós. Nós, como seres histórica, psicológica e fisicamente determinados. Nós, com nossos problemas, nossos interesses, nossos desprazeres, nossos sentimentos, nossos impulsos de ação. Nós, como agentes da obra de arte, nós, se quiser, como artistas criadores, porque a arte moderna tem este último generoso e talvez utópico encargo, fazer de cada homem, na dimensão extensa ou exígua da própria existência, um artista criador, conclui. Deste modo, a arquitetura atual está mais interessada no efeito que ela promove sobre nós do que na sua representação simbólica. O sentido temporal da nova arquitetura localizamos no discurso dos artistas e arquitetos Gordon Matta Clark, coletivo de arquitetura vienense Hans Rucker-Kohl e Bernard Tchomy, quando referem-se respectivamente às ocorrências, às experiências e aos eventos. Em comum, a percepção de que a arquitetura constitui-se como geradora de ações, sendo flexível e interativa, restabelecendo o que deveria ser sua premissa, nossa presença.
Assim, os permeáveis de acosta constituem-se como estruturas que diferem conceitualmente das torres de Weissmann, por exemplo, quando este operava a partir de uma síntese formal e cromática fundamentalmente geométrica. Os permeáveis de acosta são, de algum modo, decorativos, visto externarem as suas referências da arquitetura e do design como uma forma explícita de citação. Contudo, tal decorativismo não possui uma conotação negativa, ao contrário, revela o modus operandi do artista quando promove uma síntese formal e conceitual de recortes históricos, muitas vezes associados ao conceito de kitsch, ou seja, daqueles elementos popularizados ou difundidos em massa. Noutro permeável, a estrutura que, de algum modo, é citação de Gabo, é revestida de fórmica que mimetiza a textura de madeira. Este é um dado relevante que não deve ser ignorado. Se as experiências construtivas europeias do início do século XX, que no Brasil se manifestaram pelos movimentos concreto e neoconcreto, prezavam as características reais dos materiais, refutando qualquer tipo de ilusionismo, aqui constitui-se como estratégia de presentificação de um passado que faz parte da memória afetiva do artista e de uma geração. Assim, através da estrutura-forma e da fórmica pele, a costa materializa uma trama tridimensional que se revela como metáfora de temporalidades que se atravessam, tramadas. A presença de uma estrutura pele na obra de Acosta, também observada na arquitetura, especialmente nos arranha-céus de Mies van der Rohe, quando a estrutura do concreto armado era confrontado à pele das cortinas de vidro, é afirmativa quanto à sua corporeidade. Para o filósofo Jean-Luc Nancy, o corpo é um meio de se relacionar com o mundo, visto estar sempre em relação àquilo que lhe é externo. O corpo é sempre um corpo em relação. Assim, a escala dos permeáveis de Acosta é fator relevante na relação que promove com o sujeito. As relações entre o corpo-obra e o corpo-sujeito são mais explícitas nas suas obras anteriores, entre 2006 e 2009, quando estabelece uma relação de abrigo. Nestas obras,
instalativo-arquitetônicas, promove-se uma interação físico-corporal quando é permitido adentrar, sentar, mover, experienciar o espaço-obra. As estruturas construtivas à maneira de Gabo, na sua essencialidade, promovem um demorar-se. Segundo Heidegger, nem todas as construções são habitações, contudo elas podem situar-se no âmbito do nosso habitar sem limitar-se a uma habitação. Para o filósofo, essas construções oferecem ao homem um abrigo. Nelas, o homem, de certo modo, habita e não habita, se por habitar entende-se simplesmente possuir uma residência. Habitar pressupõe um construir advindo da experiência cotidiana do homem, daquilo que o é habitual. Habitar é o traço principal do ser homem. Construímos à medida que habitamos. Contudo, as estruturas instalativo-arquitetônicas de Acosta não reduzem a experiência do sujeito ao seu mero demorar-se fenomênico. Lida com questões pontuais do aqui e agora, factualidades. Existe um limite tênue entre as duas abordagens do real, fenomenal e factual, em que prevalece na primeira maior subjetividade e na segunda maior consciência. Quem experiencia seus corpos arquitetônicos, especialmente em meio à dinâmica da cidade, traz uma resposta individualizada às questões, fatos que a realidade impõe. O corpo é sempre um corpo em relação. Na sua obra Solário, de 2006, instalada no Parque de Esculturas José Moraes Filho, em Curitiba, Acosta constrói uma estrutura com cimento e vergalhões de ferro, que reproduz a forma modular de um elemento vazado do tipo cobogó. O diálogo que o artista promove entre sua construção-obra e a natureza é latente. O solário é uma forma arquitetônica para ambientes externos. Lida com questões de luz e sombra. Os elementos vazados, da mesma forma, são estruturas modulares de grande relevância no quadro da arquitetura moderna brasileira, que também lidam com as mesmas questões. Aqui não existe o recurso de uma pele que mimetiza uma matéria, como visto anteriormente. Contudo, a questão da mimetização se faz presente ao reproduzir em cimento a forma icônica do cobogó. Seu corpo arquitetônico é literalmente exposto, despido, confrontado ao lugar natureza. Numa citação também à arquitetura brutalista, que deixava seu corpo arquitetônico em concreto exposto. Tal qual na obra de Giorgione A Tempestade, de 1508, o corpo despido de uma mulher que amamenta, dimensão humana, é confrontado às forças da natureza, metaforicamente representada por uma tempestade, antevendo, de certo modo, a categoria estética do sublime, ou seja,
o confronto do absolutamente pequeno com o absolutamente grande. A nudez feminina revela a precariedade humana diante da potência da natureza. A localização desta figura em primeiro plano, contraposta à natureza, ao fundo, na sua totalidade, indica uma polaridade entre o homem e o mundo. De outro modo, o solário de Daniel Acosta revela-se como um corpo arquitetônico também exposto que, contudo, está em pleno acordo com a natureza, numa relação de reciprocidade, quando a natureza está na obra e a obra está na natureza, indissociáveis. Finalmente, a natureza atravessa seu corpo arquitetônico entropicamente, quando a sua estrutura, já permeável, revela-se como estratégia de interação entre o homem e o mundo, entre a arte e a vida.